Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Hoje nós estaremos compartilhando a palavra em Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor. Atendei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos o ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Lemos então um trecho citado, Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17. E nós estaremos então falando sobre o tempo, passado, futuro. E vamos ver qual é a relação dessa questão do tempo em Deus e no ser humano. Sabemos que Deus é um ser infinito, ou seja, ele não teve início, ele não terá fim, Deus não se criou e Deus não foi criado, ele simplesmente existe eternamente. Deus existe eternamente. Todos nós somos finitos, ou seja, nós temos início e temos fim. Um dia nascemos e em determinado dia morreremos. Usamos o tempo para nos programar e planejar. Contamos dias, horas, meses e ano como propósito de saber o tempo que se passou e imaginar o tempo que está por vir. Como já disse, com Deus não é dessa forma. Ele, por se tratar de um ser infinito, ou seja, que não tem nenhuma limitação imposta pela criação, conhece todos os eventos do presente, passado e futuro de igual modo. Deus conhece todos os eventos do presente, passado e futuro de igual modo. Dessa forma, ele também não está limitado às restrições do tempo. Deus, para fazer uma ilustração, ele está olhando para a linha do tempo, lá do seu santo lugar, olhando para a linha do tempo, e ele consegue ver passado, presente e futuro de uma só vez. Deus tem esse poder e somente ele tem esse poder de observar o tempo dessa forma. Deus não está ligado ao tempo como nós estamos ligados. Não está ligado às restrições que nós temos, como, por exemplo, o dia de 24 horas, o mês de 30, 31, 28, 27 dias, o ano. Ele não está ligado ao tempo como nós estamos ligados. E aí eu posso afirmar, queridos, que Deus é o único que sabe de todas as coisas. Deus é o único que sabe de todas as coisas. E por ele ser o único Deus que sabe de todas as coisas, ele sabe do presente, do passado e do futuro, é que nós estaremos então fazendo uma leitura do que Tiago falou aqui no capítulo 4.
E aí vamos ler então o versículo 13 até o 14 da primeira parte. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos o ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Deus é o único que conhece o futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 minutos, 15 minutos, daqui a 5 horas. Nós, logicamente, nós temos a nossa programação, nós imaginamos que vai acontecer de uma tal forma, mas nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. Tudo que o Senhor quis nos mostrar a respeito do futuro, Ele o declarou em sua palavra. E está tudo explicado. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo disse que o dia e a hora ninguém sabe. Mas Deus, o único Deus, o Deus de Israel, Ele conhece, é o único que conhece o futuro. Mas nós lemos aqui em Tiago que ele inicia o versículo 13 dizendo hoje ou amanhã. Ou seja, o agora, o futuro imediato, o que vai acontecer hoje ou amanhã, a programação de hoje, o que nós podemos fazer hoje ou amanhã, é isso que ele está dizendo, mas eu quero me ater ao hoje, o futuro imediato, o que vai acontecer nas próximas horas, durante o dia que se chama hoje. Nós sabemos que nós temos rotinas diárias e nós as executamos todos os dias. Todos os dias nós levantamos, todos os dias nós temos no mínimo 3 refeições, café da manhã, almoço e janta, no máximo restrito a 2 refeições, mas normalmente são 3 refeições, café, almoço e janta. Todos os dias nós temos, ou vamos para a escola, ou vamos para o trabalho, ou temos alguma atividade que nós executamos. Isso de forma geral, as pessoas comuns têm esta rotina. Estava pensando a respeito dessa questão do tempo e da programação que Tiago diz aí no capítulo 4, hoje ou amanhã faremos tal coisa. Algumas pessoas pensam ou estão sempre preocupadas com o amanhã, com o depois, que não conseguem viver o hoje. O Alcoólicos Anônimos, se não me engano, vive um dia de cada vez, um dia de cada vez. Hoje eu venci mais um dia. Tão preocupados, muitas vezes, com o amanhã, que esta preocupação com o futuro, com o amanhã, e isso é saudável desde que não influencie, não atrapalhe o dia de hoje. E nós vamos ver de que forma a gente tem que se preocupar com o amanhã, já no final desse sermão. Isso é saudável. Mas não é saudável se preocupar com o hoje e deixar de viver o hoje em virtude do amanhã, em virtude do futuro. Isto não é saudável. Nós temos algumas execuções, algumas coisas que nós precisamos fazer hoje, que nós precisamos fazer agora, que nós precisamos executar neste momento. O nosso dia, ele precisa produzir aquilo que está proposto para aquele dia. E nós devemos nos preocupar primordialmente com o hoje. O que nós estamos sentindo hoje, qual é a nossa obrigação hoje? Eu vou me preocupar com hoje. O que não pode acontecer é eu me preocupar com outras coisas, com o amanhã, com o futuro, o que vai acontecer daqui a alguns dias, e deixo de viver o hoje. Eu não consigo comer porque vai acontecer alguma coisa semana que vem, e aí eu deixo de comer hoje. Eu não consigo pensar em mais nada. Por quê? Porque daqui a 3 dias vai acontecer isso. Eu não consigo pensar
Em nada eu não consigo tomar nenhuma atitude, porque é essa situação que nós estamos vivendo e eu estou sabendo que vai se estender mais uns dias, aí eu estou desesperada. Eu estou desesperado, não tem nada a ver com o hoje. Viva o hoje. Pense primordialmente, preocupe-se primordialmente com o hoje, com as tarefas que necessariamente precisam ser executadas hoje. Esta deve ser a nossa preocupação inicial, a primeira preocupação. Hoje ou amanhã iremos para tal cidade. Deus é o único que conhece o futuro. Ele conhece o futuro imediato, o hoje. Ele também conhece o futuro próximo, o amanhã ou esta semana. Ele sabe de todas as coisas. E nós voltamos aí à rotina, falando de rotina. Nós temos as rotinas diárias, e essas rotinas diárias, elas se repetem diariamente, mas nós temos também rotinas que são semanais. Semanalmente nós nos programamos para ir ao trabalho de segunda a sexta, ou trabalho de segunda a sábado, ou trabalho de domingo, ou tem uma folga por semana. Nós nos programamos para a semana. Quem trabalha em comércio, eu trabalho até quarta-feira, quinta estou de folga e trabalho até domingo. E aí depois a próxima semana se inicia novamente. Olha, eu tenho curso que eu faço uma vez por semana. Olha, eu tenho que ir para a escola. Olha, eu tenho uma série de coisas que eu tenho programado para essa semana. Então nós temos programações que são programações semanais que nós cumprimos. Depois de nós nos preocuparmos com a questão diária, então nossa preocupação deve se estabelecer naquilo que é semanal ou mensal, na próxima fase, como se dizer dessa forma, o que nós precisamos durante esse próximo período de curto prazo. Deus, ele conhece o nosso dia e Deus conhece a nossa rotina semanal também. O nosso dia não deve ser atrapalhado pela rotina da semana, e a rotina da semana também não deve ser atrapalhada pela rotina do futuro, um planejamento mais longo. E na nossa parte, o que cabe a nós é nos planejar e cumprir. Mais uma semana se passou. Nós estamos iniciando mais uma semana. Meu Deus, nós vamos começar mais uma semana ainda no período de quarentena. Vamos iniciar mais uma semana em que pessoas não estão trabalhando. Vamos iniciar mais uma semana com lojas fechadas. Vamos iniciar uma semana com mais algumas restrições. Nós temos que estar em paz em nosso coração com relação às rotinas semanais e aquilo que Deus nos permite fazer dentro das nossas restrições, porque nós temos restrições de dias, de horários, nós somos finitos, somos limitados e temos restrições, e Deus conhece essas nossas restrições. Nós temos apenas 24 horas do dia, e algumas pessoas dizem assim, mas 24 horas no meu dia é pouco, porque eu não consigo fazer quase nada, de tantas coisas que estão envolvidas. A semana tem 7 dias. Olha, se a minha semana tivesse 8 dias, ainda ia ser pouco, porque estou envolvido em tantas coisas que às vezes eu não consigo dar conta. Quando na verdade nós devemos nos programar e fazer aquilo de acordo com as limitações que nós temos. Nós não conseguimos ultrapassar esta barreira, este limite, porque nós não somos Deus. E aí o texto nos fala que hoje ou amanhã faremos tal coisa e nós vamos para tal cidade e lá passaremos um ano. Fala de um período futuro. Deus também conhece o nosso futuro.
E nas rotinas anuais, nós planejamos concluir cursos, concluir semestres, passar por uma próxima fase, programar uma viagem, quitar financiamentos, efetivação de relacionamentos, casamentos, noivados. Pensamos em coisas para o ano, programações que pensamos durante o ano. Assim como o dia não deve influenciar a semana, assim como a semana também não deve influenciar o que vivemos semanalmente, não deve influenciar os planos anuais. Façamos gradativamente o que nós temos que fazer. É nossa responsabilidade, é nossa parte fazer o que nós devemos fazer. O texto continua nos falando: nós não sabemos o que é a nossa vida. Deus é o único que sabe de todas as coisas. E o texto continua nos falando em Tiago, versículo 14, parte B. Vocês não sabem o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Deus é o único que sabe de todas as coisas. E Ele é o único que conhece o tempo da nossa vida. Quando nós começamos a falar a respeito de vida, nós pensamos em um prazo muito maior do que dias, do que semanas, do que ano. Se olharmos para a questão das nossas vidas, percebemos que passamos um período que faz parte do nosso passado, estamos vivendo o hoje e temos aspirações para o nosso futuro. Pensamos, a grande maioria pensa no futuro. Mas a palavra nos diz assim que nós não sabemos como é a nossa vida. Deus é o único que conhece o tempo da nossa vida. E aqui em Tiago diz assim, olha, nossa vida é como uma neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. O que ele está querendo dizer com isso? Que a nossa vida é como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. A neblina é a condensação da umidade do ar, que aparece com um esfriamento do ar. Geralmente de manhã nós conseguimos ver a neblina, e em tempos de frio com um pouco mais de frequência durante o dia. Mas a neblina, ela aparece, e quando o sol começa a esquentar, quando o dia amanhece, essa neblina logo ela desaparece. Ou seja, por um curto espaço de tempo que ela permanece naquele lugar em que ela está. Ou seja, Tiago está dizendo que a nossa vida é curta. A nossa vida, ela é um espaço de tempo pequeno. E pensando que a nossa vida é curta, nós podemos começar a reavaliar as atitudes ou as questões que muitas vezes nós vivemos. Nós temos uma vida curta. E por ter uma vida curta, nós não podemos perder tempo com questões que não nos levam a nada. Questões que só nos levam à destruição, à decepção. Questões que não nos traz nenhum tipo de benefício. A nossa vida é muito curta. Pensando ainda em neblina, ela se forma, se condensa, e quando o sol vem, ela se dissipa, ou ela se desfaz. A nossa vida, ela tem, além de ser muito curta, e é fato que todos sabem que a nossa vida, ela é feita de momentos. Nós temos momentos em nossas vidas
que são bons momentos. São momentos excelentes e você pensa a respeito desses momentos e fala assim, nossa, a minha vida é excelente, a minha vida é uma boa vida, eu tenho prazer na minha vida. Mas a nossa vida também tem momentos ruins. Todos nós passamos por momentos em algum período da vida que são momentos ruins, momentos que nós não gostaríamos de passar, nós não gostaríamos de enfrentar, nós não gostaríamos de ter. Nossa vida é feita de momentos, nós temos bons momentos e temos maus momentos também. O que é a vossa vida? Pode ser, querido, que você esteja passando por um mau momento hoje. Estou passando por um mau momento, pastor, porque estou recluso e essa reclusão me fez perder os meus ganhos. Eu tenho passado por dificuldades, é um momento ruim. Nós tivemos um momento em que toda a humanidade tinha liberdade de ir e vir para todo e qualquer lugar. Mas hoje, uma questão mundial, um vírus fez com que toda a humanidade, a grande maioria, estivesse que passar por um período de reclusão, um período de confinamento. Talvez alguns nunca valorizaram a liberdade de ir e vir, de estar com amigos, de estar com parentes, de estar em lugares públicos, mas neste momento valorizam ou pensam a respeito de forma diferente. Nossa vida é feita de momentos, momentos bons e momentos ruins, momentos de liberdades e momentos de reclusão. Nós vivemos um momento totalmente diferente que a nossa geração, ela não vivenciou ainda, ou não tinha vivenciado. Um momento da vida em que nós somos obrigados a estar reclusos, e deve acontecer dessa forma, mas alguns, por pensarem no futuro, ou por pensarem nas coisas lá da frente, não conseguem viver o hoje, o momento que nós estamos vivendo. E aí se angustiam e pensam em uma série de coisas que não permitem viver o hoje tranquilamente. O que é a vossa vida? E Deus é o único que conhece o tempo da nossa vida, que é curta, que é vivida em momentos bons e ruins, e é uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que vale a pena ser vivida. Por mais que nos esforcemos em pensar em algo a fazer a respeito da vida, nada deve ser ou deve nos direcionar com relação a sair dessa vida ou tirar essa vida. A vida vale a pena ser vivida. E todo pensamento contrário a isso deve ser extinto, deve ser tirado em nome de Jesus. A vida vale a pena ser vivida. Talvez esse sentimento brote no coração de alguns por não estar sabendo administrar ou não estar sabendo tomar uma atitude que o texto nos fala posteriormente. E o texto nos diz o seguinte: antes, versículo 15, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós que jactais as vossas jactâncias e arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer e não faz nisso, está pecando. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisto, está pecando. Então nós falamos, queridos, a respeito do planejamento diário, planejamento semanal, mensal
e o planejamento anual. Mas tudo isso deve ser colocado, deve ser submetido à vontade de Deus. Deus, Ele sabe de todas as coisas, é o único que sabe de todas as coisas, e é o primeiro que devemos nos submeter. Devemos submeter os nossos planos ao Senhor. Se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Nós usamos essa frase repetidamente, se Deus quiser. Mas nós muitas vezes não somos submissos a essa palavra, se Deus quiser. Se Deus quiser, se o Senhor quiser, nós faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, eu vou planejar o meu hoje, ou seja, hoje, quando eu acordar para viver o meu hoje, Senhor, eu coloco esse dia em tuas mãos. Senhor, o dia de hoje está diante do Senhor. São rotinas diárias, coisas que eu faço constantemente. Mas eu quero colocar diante do Senhor o dia de hoje. A minha ida ao trabalho, as minhas obrigações diárias, o meu retorno para casa, os meus familiares, eu quero colocar diante do Senhor hoje. As coisas que eu tenho programado a curto prazo. Se o Senhor permitir, hoje eu gostaria que fizesse isso, que acontecesse isso. Eu tenho em meu coração essa questão para hoje. Eu gostaria que o Senhor, então, me abençoasse. Os planos a médio prazo. Se o Senhor permitir, eu gostaria de fazer isso durante a semana, durante esse mês. Se o Senhor permitir, eu gostaria de fazer isso. Eu tenho em meu coração esse desejo, mas eu espero a submissão do Senhor. Eu espero que o Senhor esteja me auxiliando em nome de Jesus. Espero que o Senhor me ajude. Eu espero que o Senhor esteja me auxiliando, me ajude. Deixa eu ligar o computador. Aguardo no Senhor. E quando eu penso a respeito das coisas que podem acontecer também daqui a um ano, é a mesma submissão. Senhor, meus planos são esses. Meus planos são estar diante do Senhor. Meus planos são fazer ou com que esses planos se cumpram daqui a um tempo. Eu espero no Senhor. Se o Senhor quiser, viveremos. Se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, também viveremos. Senhor, a minha vida está em suas mãos. Senhor, aquilo que tem em meu coração, da forma que eu quero viver, está em tuas mãos. Senhor, isso está de acordo com a vontade do Senhor para mim? O que eu desejo para mim hoje é tomar essa atitude com relação à minha vida. Isso está de acordo com a sua vontade? Essa pergunta que nós devemos fazer. E Tiago disse: antes deverias dizer, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, viveremos. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, eu posso formalizar este relacionamento. Se o Senhor quiser, ou se o Senhor permitir, essa que é a questão, eu posso permanecer. É permissão do Senhor. E quando nós submetemos as nossas vontades e colocamos elas debaixo da vontade do Senhor, as coisas dão certo. As coisas acontecem. Porque primeiro nós colocamos debaixo da vontade de Deus. Isso não nos exime da questão de planejamento. Eu falei disso inicialmente.
não nos exime de planejar, não nos tira a responsabilidade de planejar o hoje, o amanhã, o daqui a um ano. Mas este planejamento deve estar debaixo da vontade do Senhor. Meu Pai, eu tenho este planejamento, esta é a sua vontade? Se o Senhor quiser, isso vai acontecer? Me auxilie, Pai, para que essas coisas possam acontecer. E a respeito da nossa obediência também. Se o Senhor quiser, além de se submeter, nós devemos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Se o Senhor quiser, faremos isso. Se o Senhor quiser, ou seja, a vontade de Deus deve se cumprir no momento em que eu colocar diante dele as nossas questões. E muitas vezes nós desobedecemos ao Senhor e nós pagamos o preço. E Tiago fala sobre essa desobediência, sobre essa arrogância. E vós, agora, entretanto vós, versículo 16, jactais das vossas arrogantes pretensões, e toda jactância semelhante a essa é maligna. Vocês planejam e pretendem colocar em prática um plano de forma arrogante, como se fosse dono do universo, de todas as coisas que podem acontecer, e deixam Deus de lado e querem que dê certo, que as coisas aconteçam da maneira certa. Quando nós deixamos Deus de lado, Tiago diz, olha, todas as vossas arrogantes pretensões são malignas. Porque nós confiamos no eu e deixamos o Senhor de lado. E quando deixamos o Senhor de lado, os nossos planos provavelmente darão errado ou não terão o fim que seria o fim excelente, um bom fim. Se o Senhor quiser, eu faço. Se o Senhor quiser, eu atribuo. Se o Senhor quiser, eu vou em frente. Essa deve ser a nossa atitude. E sendo direcionado por Deus, sabendo que nós devemos fazer o que é bom, que nós devemos fazer o bem, vemos o versículo 17 dizendo, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Esse versículo nos mostra o pecado da omissão, ou seja, eu sei que devo fazer e eu não faço. Por saber que devo fazer e não fazer, peco, estou pecando. Se o Senhor me instrui a ter determinada atitude, se o Senhor me instrui a andar de determinada forma, se o Senhor me instrui a não fazer alguma coisa que pode me prejudicar, mas eu não consigo ver porque eu só consigo ver o hoje, minha visão é limitada. Por mais que eu me programe, por mais que eu tenha um planejamento, eu só consigo ver o hoje. Deus é o único que consegue ver o futuro e saber de todas as coisas. Mas nós, com as nossas arrogantes pretensões, muitas vezes nós deixamos Deus de lado e não o consultamos e não colocamos diante dele os nossos planos. E aí nós pagamos o preço e pecamos contra o Senhor. E aí eu peço, meu querido e minha querida, que vocês estejam colocando os teus planos, o seu futuro nas mãos de Deus. Coloque os seus planos na presença do Senhor. Que o Senhor, no tempo dele, fará com que os seus planos se cumpram. Coloque seu futuro nas mãos do Senhor. Coloque seus planos na presença do Senhor. E o Senhor, a seu tempo,
fará com que seus planos se cumpram de acordo com a vontade dele, em nome de Jesus. Convido vocês a orarem comigo e desde já, queridos, a colocarem diante do Senhor os seus planos, o seu futuro, o dia, a incerteza que temos vivido e tem estado em nosso coração. Coloque diante de Deus, que eu tenho certeza que Deus é fiel e justo para nos responder. Se nós nos submetermos à vontade dele, ele fará com que dê certo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, Pai. Colocamos diante do Senhor os nossos planos. Olha, Senhor, para os teus pequeninos que estão assistindo agora, Senhor. E veja, Senhor, o que tem estado em seus corações, meu Pai. Sabemos, ó Pai, que temos pessoas que por conta da situação que está vivendo hoje, Senhor, tem estado angustiado, Senhor. Tem estado triste e não está a ponto de não suportar mais viver nessa situação. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor esteja colocando as mãos sobre este coração e esteja trazendo alívio em nome de Jesus. Senhor, temos pessoas que estão preocupadas com o futuro. Futuro que é incerto, futuro que vai ser trabalhoso, Senhor, nós sabemos disso. Mas, Deus Santo, colocamos diante do Senhor o nosso futuro. E se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. E se o Senhor quiser, nós faremos o que for preciso, Pai. Sabemos que nós dependemos do Senhor e queremos colocar diante do Senhor os nossos planos, as nossas vidas. Porque a nossa vida é curta. A nossa vida é pequena, é como neblina que aparece de manhã e logo se dissipa, logo se desfaz. Nós sabemos, Senhor, que nós precisamos depender um pouco mais do Senhor, depender um pouco mais da Tua misericórdia, Senhor. Pois a Tua palavra nos diz que a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Senhor, olha para este irmão, essa irmã, Senhor, que está nesse momento orando comigo, Senhor, e entendendo, Senhor, que precisa se desapegar daquilo que pode controlar e colocar isso nas mãos do Senhor, Senhor, porque o Senhor tem controle de todas as coisas, o Senhor é o único que conhece o futuro e sabe do que vai acontecer, meu Pai. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço, meu Pai. Amém.